Amém. Louvamos a Deus mais uma noite. Irmão Clóvis, a paz. Louvamos a Deus pela sua vida, pela vida dos amados irmãos que estão aqui, outros que com certeza irão chegar. E vamos orar para agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor, te louvamos na noite desse dia, te glorificamos, te agradecemos, Senhor, porque tu é fiel, tu é maravilhoso, tu é santo, tu é um Deus bondoso que nos dá a possibilidade de fazermos a melhor escolha. Quantas coisas eu tinha para fazer agora, mas eu decidi, escolhi, Senhor, estar aqui com o meu professor, com os amados irmãos, para aprendermos um pouco mais da tua palavra, para termos comunhão a respeito de ti. Por isso, Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Nos guardas, nos livra. Em nome de Jesus, amém e amém. Professor Hilton, quem falou de ti hoje para mim foi aquele rapaz, o Max. O Max, ele que falou de ti. Ele está louco para ir na sua casa. Poxa, que saudade. Ele quer te conhecer, ele quer conhecer a tua casa, Ah, tudo, sim. entendeu? Mas vamos lá, professor. Vamos à Vamos lá, Zé. leitura. A leitura. Segundo porquê das autoridades, né? Nós Sim. temos o irmão Clóvis, não sei se ele... É o texto de Marcos 2, do 13 ao 17, irmão Clóvis. Marcos 2, do 13 ao 17. Diz assim o texto sagrado. Jesus saiu de novo para a beira do mar, toda a multidão ia ao seu encontro. E Jesus os ensinava. Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse para ele: Siga-me. Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Havia vários cobradores de impostos e pecadores na mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que Jesus come e bebe junto com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, e sim pecadores. Vamos nos aprofundar mais nesse tema. O segundo porquê parte do mesmo grupo, doutores da lei, com uma especificação. Eram, ao mesmo tempo, fariseus. Trata-se de fanáticos homens da lei. A pergunta é feita, como aconteceu com a anterior, dentro de uma casa. Já vimos como esse lugar é importante para Marcos. O motivo agora é a rigorosa distinção entre puro e impuro, característica dos fariseus que, com esse tipo de abordagem religiosa, discriminam e excluem, oferecendo uma imagem tremendamente distorcida de Deus. Aqui, mais do que em outros lugares, Deus foi feito à imagem e semelhança dos fariseus. Antes de mostrar a pergunta, é o que isso implica. Marcos nos faz passear com Jesus à beira do mar, ou seja, no lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia. Estamos, portanto, ainda em Cafarnaum. O povo todo vai ao encontro de Jesus, e esse detalhe não é insignificante. Desde o primeiro episódio, assistimos a um êxodo do povo que abandona o velho, doutores da lei e tudo o que representam, para abraçar o novo trazido por Jesus. Marcos afirma que Jesus continuava ensinando as multidões sem especificar o conteúdo desse ensinamento. Nós já sabemos que o ensinamento dele é novo e se traduz em gestos concretos. Desta vez, o gesto concreto é o chamado do quinto discípulo, Levi, conhecido em outro evangelho como Mateus. De Levi é dito que era cobrador de impostos. Logo adiante, quando estão todos dentro da casa, Marcos afirma que cobradores de impostos fazem dupla com pecadores. De fato, a vida dessas pessoas não era nada limpa nem fácil. Os romanos, que dominavam há um século a Palestina, impunham suas vontades mediante a dominação política, a presença do exército de ocupação e a exploração econômica
caracterizada pelos escorchantes impostos. Espertos como eram, os romanos terceirizavam a cobrança de impostos, de modo que a ingrata tarefa de arrancar dinheiro do povo cabia aos judeus. Irmão explorando irmão. Versão antiga de algo atual. Brasileiros a serviço do FMI, sugando a vida dos seus concidadãos. Os cobradores de impostos eram organizados numa espécie de sindicato. Tinham seus chefes, judeus, Zaqueu era um deles, e também polícia especial para convencer o povo a pagar. Os cobradores de impostos não recebiam salário dos romanos, tinham de se virar. E parece que se viravam bem. Do chefe Zaqueu é dito que era muito rico. E certamente isto extorquindo seus comandados, os quais extorquiam o povo com o convencimento da polícia que os acompanhava. Lucas 3,14 deixa entrever a metodologia truculenta dessa polícia, maus tratos e acusações. Levi, portanto, era uma peça na engrenagem da corrupção do Império Romano, uma peça na espiral da violência, dominação e exploração do seu povo, um vendido ao imperialismo. Não devia ser muito rico, como Zaqueu, mas sua fama no meio do povo era a pior possível. Às vezes, os cobradores de impostos fazem dupla com as prostitutas. Mateus 21, 32. Naquela cultura, ninguém desconfiava que elas estavam prostituídas. Aí estava Levi com seus policiais cobrando impostos. Jesus passa e vê, o chama. Ele ouve, se levanta e o segue, sem pestanejar. Nunca é demais deter-nos nesse aspecto. De bom grado, a maioria das pessoas, e nós com elas, ao passar por Levi, reagiam da mesma forma, totalmente diferente da de Jesus. O tempo, porém, deu-lhe razão. E nós, que procuramos descobrir quem é Jesus, ficamos surpresos diante de tanta boa notícia. Essa cumplicidade evangélica evolui. Logo a seguir, Marcos nos mostra o interior da casa de Levi. Nós somos convidados a entrar também, despojados de preconceitos. Se não nos despojamos disso, entraremos como doutores da lei, fariseus, isto é, acusadores de Jesus e da boa notícia. De fato, os judeus conservadores tinham escrúpulos de entrar na casa de um pecador. Veja a cena de Lucas 7, 1 ao 10. E, sobretudo, tomar refeição com ele. Veja a acusação contra Jesus em Lucas 15, 1, 2. A explicação é simples. Comer juntos, naquela cultura, era partilhar muito mais que um prato de comida. Além disso, não havendo pratos e talheres para cada pessoa, todos enfiavam a mão na mesma panela ou travessa e daí a comida ia diretamente para a boca. Os fariseus tinham horror a essas coisas, pois era a pior transgressão da lei do puro e do impuro. Faziam nítida questão de examinar quem estivesse à mesa, para não se contaminarem. No episódio, eles estão na casa, mas não à mesa. À mesa estão Jesus e seus discípulos e os cobradores de impostos e pecadores. Na visão dos doutores da lei, fariseu, um prato cheio melhor, um banquete da impureza. E é nesse contexto que surge o segundo, porquê? Ameaçador e de condenação. Os adversários de Jesus são prudentes, os maldosos e perguntam aos discípulos. Os adversários de Jesus são prudentes ou maldosos? E perguntam aos discípulos. Hoje perguntariam a nós, talvez para ver se os convencem de erro. Jesus se antecipa e responde pelos seus. Que alívio para os discípulos! E sua resposta é cheia de ironia acusadora, que só o bom entendedor compreende. É lógico que os doentes é que necessitam de médico, mas não é tão claro que são esses doentes. Serão Levi e outros cobradores de impostos e pecadores, ou serão os doutores da lei, fariseus. Em outros termos, onde está a doença? Nos impuros pecadores, nos puros defensores de uma religião que desfigura o próprio Deus. Quem são os pecadores que Jesus veio chamar? Seus doutores da lei, fariseus, não se consideram doentes e pecadores. O que Jesus é Deus e Deus poderão fazer por eles. Quem é bom nessa história? Quem é mau? Quem é doente? Quem é sadio? Quem é puro?
Quem é impuro? Ou melhor, quem é puro? Quem é impuro? Quem é justo e quem é pecador? Que benção, professor! Por favor, fique à vontade. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, dando prosseguimento a esse estudo, a nossa catequese, ao nosso avanço aí no Evangelho segundo Marcos. E hoje o texto escolhido, que já foi lido pelo irmão Isaías, é capítulo 2, do verso 13 ao 17. São poucos versículos, mas os irmãos notaram, pela leitura que o irmão Isaías fez do comentário, que essa pequena passagem ela apresenta um grande conteúdo de catequese para a fé cristã. É um texto muito bem selecionado, muito bem escrito, muito bem agrupado, arranjado ali naquela disposição do texto, que para nós é como diz, né, o título do estudo, é o segundo porquê das autoridades. Então, os irmãos vão percebendo que a cada passo que a gente vai dando nesse caminhar aí com Jesus, no Evangelho segundo Marcos, vai se criando um clima de tensão maior em torno de Jesus. A cada passo que ele dá, a cada ação curadora, a cada milagre que ele realiza, a cada ensino que ele profere, as autoridades religiosas, as autoridades políticas, as autoridades do seu tempo, elas se voltam cada vez mais contra ele. O nosso texto começa assim, ó, Jesus saiu de novo para a beira do mar. É interessante, né? Vocês percebem o tom provocativo que tem aqui? O texto não fala que Jesus está indo para o templo. O texto fala que Jesus vai de novo para o mar, para a beira do mar. E ali é um local de trabalho. O mar não é muito bem visto na Bíblia, né? Os irmãos sabem que o mar representa sempre um local de perigo, é um local de instabilidade, não é um local de segurança. Então Jesus vai entre as pessoas ali do trabalho do dia a dia, de um trabalho pesado, de onde tem um povão mesmo. Então ele vai de novo para lá, né? Toda a multidão ia ao seu encontro. Olha que interessante, são sempre fatores complicativos, né? O mar e a multidão. Sempre quando tem multidão, tem problema. A multidão, ela sempre apresenta um problema. E aqui, nesse caso, é um problema até de inveja, porque a multidão está indo até Jesus, a multidão não está indo na religião, como foi feito o comentário, né? Está havendo um êxodo aqui. A multidão não está indo mais buscar a velha religião, os velhos ritos, os velhos ensinos. A multidão agora vai atrás de Jesus, com seus métodos novos, não convencionais, e com uma palavra que, embora no texto de Marcos não seja detalhada, é uma palavra que causa admiração no povo. O povo começa a ouvir Jesus, o povo começa a buscar Jesus, porque o povo está vendo algo novo sendo feito através de Jesus. Então é aquilo que todo mundo espera, né? Uma novidade entrar em ação. Há muito tempo, ou nunca se viu, são expressões que começam a surgir, né? Há quanto tempo não se levanta alguém assim? Ora, tal coisa nunca foi feita na nossa nação. E aí as pessoas começam a buscar esse interesse, elas começam a ouvir acerca da fama de Jesus. O texto fala assim, e Jesus os ensinava, né? É muito legal isso, porque a multidão está ali, o que Jesus faz? Ele começa a ensinar, então mostra sempre a vocação de Jesus, ele sempre vai ensinando o povo, né? Não a doutrina oficial do templo, mas o ensinamento do reino de Deus, que é a novidade de Deus no meio do povo. Enquanto ia caminhando, então olha que coisa bonita, né? É a jornada, né? Enquanto Jesus estava caminhando, é um gerúndio que está sendo feito aqui. Não é algo assim já designado. É algo que acontece no caminho, são as novidades da vida, da fé. É assim que vai acontecendo com a gente, né? Então olha que interessante. Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse para ele: siga-me. Qual que era a visão que as pessoas tinham desse homem, né? O irmão Isaías já leu o texto e fala o tipo de categoria que é. Essa questão do recolhimento dos impostos, tal. O nosso irmão Márcio é que sabe muito bem essa questão dos impostos, né? Então, esse povo ali que faz esse trabalho não era muito bem visto, ou, na verdade, não era muito bem visto, não. Era mal visto pelo povo, né? Eles eram como que se fossem traidores da nação.
Eram pessoas que trabalhavam para Roma, embora existem várias categorias dentro desses cobradores de impostos. Mas eram pessoas que não eram bem vistas mesmo pela sociedade, eram pessoas que eram consideradas como uma ralé, como alguém que era um traidor, um vendido, porque ele pegava os impostos, né, por meio da força de Roma. Então, era como se fosse alguém que pegasse um imposto de um patrício, de um irmão, de um camarada, em função de um governo opressor. Levi se levantou e o seguiu. Muito interessante, porque nesse segmento de Levi não há resistência, né? Era um homem que estava trabalhando. Ele estava trabalhando, então ele ouve o chamamento de Jesus, ele deixa o seu trabalho. Então são expressões aqui clássicas do segmento. Ele estava sentado, né, na coletoria, aí ele se levantou e seguiu. Vocês percebem que existe aqui uma imagem de uma ressurreição, né? É alguém que se levanta e segue. Ou seja, quando você ouve a voz de Jesus, você sai da morte e você entra para a vida. Então, ele agora está indo para o caminho da vida. Ele está deixando aquela vida dele, aquele trabalho dele, aquela coisa que era odiosa, mas era o ganha-pão dele, era o sustento dele. Mas quando ele ouve o chamado de Jesus, ele vem para a verdadeira vida. Ele levanta, ele sai daquela inércia, daquela posição e passa a seguir a Jesus. Ele vai caminhar com Jesus. E o texto é bem construído, né? Porque o texto fala assim, ó, mais tarde Jesus estava comendo na casa de Levi. Olha que interessante. Ele é alguém que consegue levar Jesus para a casa dele. Ou seja, ele mesmo no segmento ali, ele já consegue ter uma intimidade com Jesus para que Jesus vá até a casa dele. Imagina como é que foi essa conversa, né? Havia vários cobradores de impostos e pecadores na mesa com Jesus e seus discípulos. Então, era algo que foi bem anunciado, era algo ali que ele chamou os amigos dele, né? E essa dupla aí que está caracterizada só faltou, talvez aí no meio até tivesse, mas faltou a especificação das prostitutas, né? Porque eram as classes mais odiadas ali, prostitutas, cobradores de impostos e pecadores, né? Aí você fala assim, não, mas quem não era pecador? Todos nós somos pecadores. Mas se pecadores aqui era o título que as pessoas religiosas davam para aqueles que elas interpretavam que não cumpriam a lei. Então era o povo que era odioso para a religião. Então eles estavam na mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, ao contraponto. O texto é maravilhoso, né? A construção do texto é muito bonita. Alguns doutores da lei que eram fariseus, então vai bem caracterizar qual grupo que está aqui. Hoje a gente sabe isso, né? Mas você tem que ir acompanhando os evangelhos para você ver essa tensão crescendo. Viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Olha que interessante. Quando Jesus vê o Levi, ele o chama para seguir, né? Por isso que o texto coloca essa ênfase na visão. Jesus viu aquele homem, o chamou e aquele homem o seguiu. Quando os fariseus eles veem Jesus junto com esse grupo de pessoas, o que eles veem? Condenação. Eles não veem coisa boa, que não pode ser bom. Porque Jesus, como sendo ele um mestre, um homem de Deus, um homem que fala a palavra, que explica, né? Mesmo não considerando ele um grande profeta, como é que ele pode estar andando com esse grupo de pessoas que são abomináveis para a religião, né? Então eles vão perguntar aos discípulos, né? Por que Jesus come e bebe junto com cobradores de impostos e pecadores? Olha o porquê aí, né? Era um ato de bondade de Jesus. É Jesus comendo com pessoas necessitadas. Que maravilha, né? A comunhão da comida, que era algo tão importante, tão salutar. Jesus está com um grupo de pessoas que precisam do seu acolhimento. Aqui o que os religiosos falam. Por quê? Qual que é o motivo? Não tem motivo para ele estar, ele não pode estar com essas pessoas. Essas pessoas são impuras. E quem é puro não senta com o impuro. Isso que a religião faz. A religião, ela separa as pessoas. Ela define quem é puro e quem é impuro. Por isso que nesse texto que o irmão Isaías bem leu, ele termina com várias interrogações. Quem é santo? Quem é pecador? Quem é puro? Quem é impuro? Quem é que está doente? Quem é que está curado, né? Então, não pode. Se ele é um homem puro, se ele é um homem bom, se ele é um homem de Deus, ele não pode estar comendo com pessoas desse tipo. E até hoje a gente vê isso, né? Pessoas que se autoproclamam
pessoas de Deus, servos do Senhor, elas olham para as pessoas com uma maneira diferente. Elas fazem acepção de pessoas. E o nosso Deus, ele é um Deus bom. Deus não faz acepção de pessoas. Deus conhece a nossa miserabilidade, Deus conhece a nossa culpa, os nossos erros, os nossos pecados, e Deus nos acolhe, né? Deus sempre está conosco. Deus olha com um olhar diferente. Jesus ouviu. O interessante, né, aqui é que a pergunta ela é feita para os discípulos, mas Jesus ele ouve aquilo e ele responde. Parece que Jesus está sendo um intruso aqui na conversa, né? Mas Jesus sabe, os discípulos não sabem responder isso. Isso é uma questão que pode causar uma ofensa. Então Jesus ele assume ali o papel do ensinador. Ele fala assim: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Isso era um ditado da época, essa questão das pessoas doentes que precisam de médicos. E o texto é muito bonito porque é como já foi bem exposto na leitura pelo irmão Isaías. Quando a gente lê esse texto, a gente fala assim: Jesus está fazendo uma defesa daquelas pessoas, Jesus considera de fato elas como doentes e ele está sendo médico para elas. É uma interpretação clara do texto. Eu não vim eu não vim para justos, mas eu vim para pecadores. Então, aqueles homens se consideravam justos porque eles viviam debaixo da religião, então os outros eram pecadores porque não podiam cumprir os requisitos da religião. A gente entende o texto, a gente glorifica Jesus e fala assim: tá vendo, Jesus é bom, porque ele vem para pecadores e graças a Deus por isso, nós somos alcançados por ele e tal. Só que se vocês observarem, como foi bem lido aí, ressalto pelo irmão Isaías, quem que é doente nesse texto? Quem precisa da cura, né? Aquelas pessoas que sabem que elas são impuras, no próprio fato de elas saberem e confessarem isso e admitirem, a Bíblia vai dizer em outras passagens que elas já estão justificadas. Aquele texto clássico que tem lá em Lucas 18, a oração do fariseu e do publicano. O fariseu, né, ele faz aquela oração dele para ele mesmo. Ele agradece porque ele não é como as outras pessoas. Já o publicano, ele bate no peito, sentimento de culpa, ele fala que não é digno daquilo e não nem olha para Deus, nada. Aí Jesus fala assim: quem que saiu justificado? Quem está curado? Né? Quem recebeu o perdão? É o publicano. Mas quem que é o doente da história? Quem está adoecido? Quem está adoecido pela religião, né? Olha o que eu estou dizendo. Eu não estou falando quem foi ferido pela religião, porque a religião feria essas pessoas na acepção que fazia delas. Mas os adoecidos pela religião não eram os excluídos. Os adoecidos pela religião eram aquelas pessoas que viviam aquilo que aquela religião ensinava. E cada vez mais eles se tornavam pessoas doentes. Então, esse texto ele é provocativo, porque quem de fato é aquele doente que se acha justo? Quando Jesus fala assim: eu não vim chamar os justos, se você olhar, ele pode estar excluindo aqueles homens. Eu não vim para vocês, eu vim para os doentes. Mas o texto é mais profundo. O texto traz uma reflexão para aquelas pessoas que, ao falar de Deus, elas deveriam ser como Deus. E isso é um desafio para nós. Hoje está conversando aqui com o irmão Isaías antes de começar o estudo. A gente vê a cada dia mais castelos de areia, de impérios religiosos que foram criados, caírem assim diante dos nossos olhos. Porque são castelos criados na religião que não tem nada do evangelho. São coisas que não têm firmeza em Cristo. São coisas que atraem multidão, que levam um grande nome, mas quando você vai ver, são coisas muito frágeis. Por quê? Porque elas não representam o evangelho. A gente pode, às vezes, estar vivendo numa falácia, falando de Deus, dizendo que nós somos servos de Deus, mas quando nós vamos olhar, pode ser que isso esteja nos adoecendo. Nós podemos estar doentes em nome de Deus. Nós podemos estar adoecidos pela religião, cheios de amargura, de ódio, de raiva, segregando pessoas e não sendo curados por Jesus. Então, será que, de fato,
os pecadores são aquelas pessoas que a gente vê ali na rua, né, bêbados, são pessoas que estão ali chorando as suas desgraças, não sendo acolhidos pela religião, as prostitutas, os homossexuais, né, de hoje, que são uma classe que sofre muito. Será que eles são os verdadeiros doentes que a Bíblia mostra? Ou será que os verdadeiros doentes são aqueles que olham para aquelas pessoas e não conseguem olhar como Jesus olha? Porque se eu tenho os olhos que falo que sigo a Jesus e não estou olhando como Jesus olha, eu tenho uma doença nos meus olhos. Se eu falo que sou de Jesus e o meu discurso não é como o discurso de Jesus, eu tenho uma doença nos meus lábios. Se as minhas mãos, eu falo que eu toco as pessoas como Jesus deveria, como ele tocava, eu devo tocar, se eu não estou tocando as pessoas como Jesus tocava, são as minhas mãos que estão leprosas, são as minhas mãos que estão mirradas, e não as mãos daquelas pessoas que precisam do meu toque. Então, esse texto aqui, ele é muito provocativo, ele é muito forte para a nossa reflexão. Será que a gente também não faz acepção de pessoas? Será que a gente não se considera superior aos outros? Será que nós não estamos com essa doença que a religião coloca nas pessoas, de classificar quem é melhor, quem é pior, quem é santo, quem é impuro, né? Mais uma vez, vereis a diferença entre o santo e o impuro, entre o justo e o injusto. Será que a gente tem essa justiça própria pulsando no nosso coração? Ou será que a gente entende que a gente foi justificado por Cristo? Porque nós não tínhamos mérito nenhum, não tínhamos nenhuma capacidade, e ele, por seu amor, nos escolheu. Assim como ele fez com Levi. Em determinado dia, ele olha para nós e nos chama. Nós estamos ali trabalhando, ou na nossa casa, ou no local de reunião, aonde a gente ouviu Jesus chamar o nosso nome. Como ele fala, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E a gente ouviu a voz dele. Então, nós temos que fazer como Levi. O Levi ouviu a voz de Jesus, o que que ele fez? Ele abriu a casa dele para botar todas essas pessoas que eram discriminadas pela religião para estar em contato com Jesus. Então, Levi deixou de ser um cobrador de imposto para ser um evangelista. Ele já levou o evangelho para essas pessoas, por quê? Porque ele colocou Jesus em contato com elas. Então, que nós possamos usar do nosso trabalho, da nossa casa, dos nossos bens, para nós colocarmos essas pessoas que são excluídas, rejeitadas, em contato com Jesus. E aí nós vamos ver se nós estamos sadios ou se nós estamos doentes. Se nós também não estamos enquadrados nessas palavras de Cristo. Amém? Passar por irmão Isaías. Poderíamos terminar aqui, que hoje você se estendeu bastante, necessariamente, porque a ideia é essa, né? Quando as pessoas verem esse vídeo, terem essas informações. Mas, como sempre, eu gosto de agradecer ao irmão Clóvis, pai do Fransérgio, ao João Carlos, que chegou agora, o Márcio, que está lá no metrô, e ao próprio professor, né, que dispõe esse tempo para o reino de Deus. E é muito interessante, professor, essa sua fala inicial sobre esse Jesus inclusivo, né? Que ele nos ensina principalmente o ato de sentar-se à mesa. Né? Se nós formos observar, na Bíblia, quando se usa esse termo sentar à mesa, normalmente fala de comunhão, né? Comunhão. Me vem à mente aqui aquele rei de Israel chamado Davi, que ele chama aquele excluído Mefibosete, né? Mefibosete era um excluído lá do Gramacho, É. lá do lixão, ainda era deficiente. E Davi manda ele vir e sentar à mesa. Né? Então, é comunhão, é você olhar nos olhos, não se sentir superior, se fazer igual. É assustador com essa maneira como se vive o evangelho hoje. É assustador essa maneira puritana, essa maneira
farisaica, essa maneira exclusiva, né? Que só exclui, ver uma atitude dessa de Jesus. Eu creio que uma pergunta, depois eu queria que o irmão Clóvis fizesse uma pergunta, o Márcio também, e, se possível, o João. Eu perguntaria ao professor, o professor acha que hoje, Jesus, nos nossos tempos, quando ele se sentasse com os milicianos, com as IA do candomblé, o que aconteceria no caso, professor? Quando ele sentasse com aquele cara do partido do PSOL, do PCdoB, o que aconteceria, professor, na sua opinião? Teria essa mesma postura os líderes religiosos? Ah, sem dúvida. Eles iam chamar pelo apelido da época, né? Jesus era comunista, marxista, liberal, impuro, pecador. Com certeza, eles iam usar os mesmos adjetivos, só que numa nova roupagem, né? Eles iam chamar Jesus de homossexual. Tudo que eles acham que é ruim, eles colocariam Jesus. Como os religiosos da época de Jesus fizeram, né? Chamaram ele de endemoniado, de samaritano, né? De louco. Então, hoje ele também receberia esses títulos, né? Essas adjetivações que são consideradas como negativas, porque se ele fosse um cidadão do bem, se ele fosse um cidadão que defendesse os bons costumes, ele não estaria andando com esse pessoal. Ele estaria andando com os homens de bem, Deus, pátria e família, né? Obrigado, professor. Fala, Márcio, alguma pergunta? Está no trem, né? Irmão Clóvis, por favor, irmão Clóvis. Deixa eu afirmar. Pode falar, Márcio. O texto ali afirma que Márcio, tira o som. Tira o som, não. Tira o vídeo. Tira o vídeo e fala. Isso, pode falar. o texto está afirmando que realmente quem eram os doentes eram os doutores da lei? Isso mesmo que eu entendi? Isso é uma reflexão, né, Márcio? Porque quem são doentes de fato, né? São as pessoas que elas reconhecem a sua impureza, a sua doença, ou são aqueles que acham que são puros, né? Qual que é a doença que mais grita aos olhos de Deus? Qual que é a doença mais grave? Tem um ditado, ele é até a linguagem é até um pouco forte, né? Os irmãos conhecem, que fala assim que o macaco ele senta no rabo dele para olhar o rabo dos outros, né? Então, é isso que acontece. A gente oculta o que está em nós para a gente falar do outro, porque é uma maneira de a gente se sentir melhor. A gente, quando encontra um defeito no próximo, a gente muitas vezes se alegra, né? Porque nós temos que ter um grupo pior. Nós temos que ter um grupo que é escrachado, porque aí você tem um sentimento de que você não é tão ruim. É como Isaías falou. Ah, eu não sou miliciano, eu não sou cracudo, eu não sou homossexual, eu não sou prostituta, eu não sou da esquerda, eu não sou da direita, eu não sou do candomblé. Aí você tem sempre que encontrar algum grupo, alguma classe de pessoas que você se considera superior para você afirmar a sua bondade, que você é um cidadão do bem. Não é isso? É a doença que conta para Deus, não é essa? Né? Quem que é doente aos olhos de Deus? É aquela pessoa que confessa para Deus? Ou é aquele que bate no peito? O próprio Cristo vai falar lá em Mateus, né? Vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês têm coisas mortas. Pode falar, João. Eu cheguei um pouquinho tarde, mas deu para pegar as explicações do professor. E são dois pensamentos que eu
que eu vou colocar aqui para o professor dissertar para nós. Qual a ideia de pecado? Como é que nós podemos entender a ideia de pecado dos fariseus? O que era pecado para eles? Porque, na nossa época, pecado é prostituição, beber, mentir, Fumar. roubar, fazer essas coisas que são comuns ao ser humano. Para eles lá que eram religiosos, o que era pecado? Eles falam, ele está com pecadores. E aí Jesus vem e fala, eu não vim para os bons, para os sãos, eu vim para os doentes e pecadores. Né? Como diferenciar o pecador do fariseu e o pecador que Jesus veio salvar? Como é que a gente pode entender essa dicotomia aí, professor? Maravilha. O João sempre com as suas perguntas inteligentes, né? Com certeza. Muito bem colocada, porque o pecado para nós hoje, como o João bem colocou, são sempre questões morais, né? Quando você fala de pecado, já vem na sua mente. Ou é sexo, ou é bebida, ou é alguma coisa ali moral. Roubou, matou, tal. Então, esses aí são os grandes pecadores. Então, pecado para a gente é isso. Ou a definição básica teológica que fala, né? Pecado é errar o alvo, pecado é contra a lei de Deus, tal. Aí vem aquelas definições. O interessante é que, para os fariseus, os religiosos da época, o pecado ele era uma coisa muito ritualística, né? Era algo que fazia com que aquela pessoa ficasse excluída da religião. E aí tem muito mais a ver com o entendimento que eles tinham sobre isso do que com um regramento legal, né, João? Porque faça assim, fulano nasceu cego. Aí, o que eles interpretavam? Isso aí é um pecado. Então, ele está sendo cego porque ele foi amaldiçoado por Deus. Hoje ninguém fala que uma pessoa cega é pecador nesse sentido. Mas naquela época era. Então, tudo aquilo que fazia com que a pessoa não tivesse um acesso à religião era tido como pecadora, né? Então eles interpretavam lá muita coisa da impureza. Qual que é a origem da pessoa? Onde que ela mora? Qual que é a prática que ela desenvolve? Com quem que ela convive? Ela consegue fazer aqui os ritos do templo? Então eles iam criando aquelas regras de pureza deles, que se a pessoa não passasse naquilo, ela era excluída. E quem era excluído era pecador. Por exemplo, leproso. Leproso era um caso clássico. Hoje ninguém fala que alguém que tem hanseníase é um pecador por isso. Então é muito bem colocado isso que o João colocou. Com a evolução da religião, nós vemos isso, que o que era pecado no passado, principalmente aquilo que dava acesso à religião, ao templo, não é mais visto como pecado hoje. E aquilo que para eles não davam tanto valor como sendo pecaminoso, hoje, em função da tradição, ganhou uma força muito grande, né? Então você vê, pecado hoje, o cara fala homossexualidade, pecado, divorciado, pecado, outra classe é imoral, tudo que você colocar aí, pecado, isso é pecado, Tudo pecado. que é imoral, é. Aquela época não, aquela época tinha muito a ver com a participação nas questões do templo. Então, o pecado tinha muito mais a ver com a purificação ritual, com a inserção, com aquele medo de você se tornar impuro com a religião. Aquela parábola do bom samaritano é um bom exemplo disso, né? Porque aqueles homens não quiseram tocar naquele homem porque estava meio morto. Então, se ele tocasse ali, quebrava a lei para ele, se tornava impuro e aí não participava do templo. A quebra do sábado, que para a religião era muito importante, Jesus vai lá e quebra e se torna impuro. Uma pessoa que era considerada impura, uma doença, tocava em Jesus, ele ficou impuro para a religião, então ele estava num estado de pecado. Então tinha muito mais a ver com essa questão ritualística de pureza e impureza, né? Sentar com pecadores ali, fazer uma comida ali com eles, era pecado. Então
Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem está tocando nele. Então tem muito mais a ver com essa categorização que eles faziam do que com os atos morais que nós temos hoje. Muito bem colocado. Boa, Mas boa. aí, o Boa. professor, Jesus também fala de pecado. Sim, Eu vi os pecadores, que não seria o mesmo pensamento dos é, camaradas? é uma força, ali é uma expressão provocativa, né? É uma ironia Ah, que está fazendo, porque quem é pecador para Jesus? É os fariseus, É o que ele os vê no crentes, interno. João. Eram os crentes. É o é. interno, exato. Para Jesus, é o que está no interior. Ele conhece o coração e fala do coração de vocês que brota tudo isso aí. Não é o externo, mas ali uma linguagem de ironia que ele fala, né? Eu estou para os pecadores, eu vim para isso. Deus não age com eles, chama pecadores. É isso aí, professor. Obrigado. Bom, Eu que hein? agradeço, João. Bom, hein? Muito bom. O irmão Clóvis quer participar, irmão Clóvis? Tá ali, irmão Clóvis. É o pai do Fran Sérgio. Que bênção. Quer participar, irmão Clóvis? Está tranquilo? Está tranquilo, né? Tá tranquilo Então, aí? está tranquilo. Professor, eu estou satisfeito. Estou Amém. satisfeito. A ideia era terminar 10, mas são 47. Olha que bênção. Tá ótimo. E eu creio que é assustador essa leitura. E hoje eu aprendi algo aqui tremendo sobre a respeito dessa questão de quem é o pecador do texto. Eu não tinha Exato. visto. Nós passamos por esse estudo já no grupo de Jesus, mas o Sim. Espírito Santo não tinha me aberto os olhos para me visualizar quem seriam os doentes naquele texto. Porque aquelas pessoas, professor, quando elas aceitam o convite de ir na casa de Levi, É. sabendo que ali existiria um homem que tirou Levi do trabalho, do horário de Exato. trabalho, papapá, aquelas pessoas já tinham sido atingidas, eu creio, pelo Espírito Santo. Isaías, se a gente ler o Evangelho e ele perder essa característica de escândalo, é porque a gente não está entendendo o Evangelho. É verdade. Então, gente, muito obrigado pela participação. Eu ia pedir ao professor aqui para orar, professor, Amém. agradecendo a gente. De repente, ver segunda-feira, professor, nós vamos dar um pulo aí com o Max. Tá Tá bom, bom? Fazer tá bom, aquele lanche abençoado aí. tá bom. Se o João Amém. estiver no Rio, João vai com a gente. Tá legal. Vai ser uma O alegria. Márcio, o Márcio também, se ele quiser ir lá com a gente. Tá bom. Tá bom, professor? Ora, por favor, agradecendo. Vamos orar então, meus irmãos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse encontro. Obrigado pela abertura da tua palavra. Obrigado por revelar Cristo para nós, Pai. Tudo isso é a tua misericórdia, é a tua graça. Tudo isso é teu amor, Pai. Nós somos imerecedores. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto. Muito obrigado pela vida de cada irmão que participou desse estudo, daqueles que ainda vão assistir, daquelas pessoas que vão ser alcançadas por esse vídeo. Eu peço que o Senhor abençoe a família de cada um, a casa de cada um, o trabalho de cada um, Pai. Que o Senhor continue revelando Cristo para cada irmão. E que a gente nunca perca, Senhor, esse senso que o irmão Isaías falou, do escândalo que o Evangelho causa em nós. Que a gente possa sempre enxergar esse escândalo e ver, Senhor, o quão distante nós estamos da vida do Senhor. E que a gente possa viver de fato o teu Evangelho, Senhor, sem amarras, sem idolatria, Aleluia. sem nada, Senhor, que impeça a gente de viver verdadeiramente sem medo, sem timidez. Aleluia. O teu Evangelho sempre conquiste nosso coração. Aleluia. Que a gente possa ser considerado como o Senhor, pecador, endemoniado, Isso. louco, samaritano. Isso. Que a gente possa ser também como o Senhor, mas que nós sejamos livres como o Senhor era livre, para anunciar o reino de Deus. Muito obrigado por esse espaço, Senhor. Muito obrigado por esta Pai. oportunidade. E Esse cada vídeo filho teu possa tenha uma noite abençoada aqui. difundir, Muito Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que esse vídeo possa difundir. Fiquem na paz. Beijo no coração. Irmão Clóvis, apareça mais vezes. Amém.
E quando aparecer, traz o salgadinho aqui na igreja, hein? Quando aparecer, traz o salgadinho. Tchau. Beijo, Deus abençoe.